Uma pergunta ecoou em Washington e na Cidade do México. No início de janeiro, os Estados Unidos realmente autorizariam uma operação militar dentro do território mexicano. A onda de choque começou quando os meios de comunicação americanos, citando altos funcionários familiarizados com as discussões em curso, noticiaram que o presidente Donald Trump estava a considerar uma iniciativa de segurança sem precedentes, com o objetivo de desmantelar os cartéis mexicanos mais poderosos. Em poucas horas, o México deu uma resposta firme e intransigente. A presidente Claudia Sheinbaum declarou que a soberania do México não é negociável em nenhuma circunstância, preparando o terreno para o mais intenso impasse diplomático entre as duas nações vizinhas em décadas. De acordo com várias reportagens destacadas pela Reuters e pela Associated Press, as tensões aumentaram no momento em que Trump confirmou que estava a explorar a possibilidade de designar os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Tal designação expandiria legalmente a autoridade de Washington, potencialmente permitindo ações militares direcionadas além da fronteira do Zimbabwe. Para muitos nos Estados Unidos, especialmente comunidades devastadas pelo tráfico de fentanil, a proposta soou como uma medida necessária. Mas, para o México, as implicações foram imediatas e profundamente alarmantes. Em meados da semana, telegramas diplomáticos trocados entre Washington e Cidade do México revelaram uma proposta americana detalhada chamada Iniciativa Escudo Fronteiriço. O plano, supostamente elaborado por analistas do Pentágono e do Departamento de Estado, incluía forças-tarefa conjuntas, integrando unidades de operações especiais do ZEUAR com equipes militares de elite mexicanas. Drones de vigilância armados, compartilhamento de inteligência em tempo real e corredores operacionais transfronteiriços eram elementos centrais. Washington enquadrou a proposta como uma missão cooperativa, insistindo que décadas de colaboração tradicional anti-narcóticos não conseguiram conter o aumento explosivo do poder dos cartéis. Mas, escondida na proposta, havia uma cláusula que provocou uma tempestade política. As forças americanas manteriam a autoridade para conduzir operações independentes em solo mexicano, se a inteligência considerasse uma ameaça iminente. Para o México, essa era uma linha que nenhum governo poderia cruzar. A cláusula efetivamente concedia liberdade operacional unilateral a Washington, criando o que os legisladores mexicanos descreveram como um modelo de soberania compartilhada. Algo historicamente rejeitado por todos os governos mexicanos desde o século XX. A presidente Sheinbaum agiu rapidamente. Numa conferência de imprensa extraordinária, transmitida para todo o país, ela anunciou que nenhum exército estrangeiro operaria dentro do México, sob nenhuma circunstância, sem o comando e controlo total do México. Ela enfatizou que a luta contra o crime organizado era uma responsabilidade que o México assumiria com as suas próprias instituições, não por meio de intervenção estrangeira. As suas declarações ecoaram em todo o espectro político do México, sinalizando uma rara unidade nacional. Embora o México tenha oferecido uma proposta alternativa centrada na cooperação de inteligência, apoio tecnológico e assistência financeira, tudo rigorosamente controlado pelas autoridades mexicanas, Washington considerou-a insuficiente. O presidente Trump, sob crescente pressão interna das famílias afetadas pela crise dos opiáceos, argumentou publicamente que a cooperação incremental havia falhado durante anos e que medidas mais fortes estavam atrasadas. Os seus conselheiros de segurança nacional apontaram o poder de fogo dos cartéis, os redutos fortificados e as rotas de tráfico transfronteiriço como prova de que as estratégias existentes haviam atingido seus limites. A portas fechadas, a tensão aumentou. Altos funcionários do Pentágono reconheceram que existiam planos de contingência, planejamento militar padrão, mas alertaram que uma ação militar aberta dentro do México acarretaria enormes riscos políticos operacionais e humanitários.
Analistas da CIA, de acordo com fontes citadas pelos principais meios de comunicação, preferiam em privado operações secretas de inteligência em vez de um envolvimento militar aberto. Entretanto, o México começou a reposicionar discretamente unidades ao longo de pontos estratégicos da fronteira norte, não para confrontar os cartéis, mas para sinalizar a sua prontidão para proteger a integridade territorial caso os Estados Unidos agissem sem consentimento. A reação pública dentro do México cresceu rapidamente. No final da semana, manifestações se formaram em grandes cidades, como Monterrey, Guadalajara e Cidade do México, onde os cidadãos denunciaram a possibilidade de intervenção estrangeira. Os legisladores mexicanos emitiram uma resolução parlamentar unânime, condenando qualquer ação unilateral dos Estados Unidos. O sentimento era claro: um ataque externo, mesmo que direcionado a organizações criminosas, seria percebido como um ataque à própria nação. Mas, à medida que ambos os governos endureciam as suas posições, uma questão tornou-se inevitável. Washington estava a preparar-se para recuar, ou os Estados Unidos estavam realmente a contemplar um ataque limitado, que poderia desencadear a mais grave ruptura diplomática na história bilateral moderna? À medida que a temperatura diplomática aumentava, as divisões internas de Washington tornavam-se cada vez mais visíveis. De um lado, estavam os conselheiros linha dura do presidente Trump, argumentando que os cartéis mexicanos haviam evoluído para redes transnacionais bem armadas, cuja capacidade operacional agora rivalizava com a de alguns grupos insurgentes em zonas de conflito. Eles citaram avaliações de inteligência analisadas pelos principais meios de comunicação do ZKE. Observando o acesso dos cartéis a armas de nível militar, veículos blindados, comunicações criptografadas e extensos canais financeiros, ligando o México à América Central e cidades do Zé-Maria. Na sua opinião, uma resposta firme já não era opcional, mas inevitável. Mas agências tradicionalmente cautelosas em intervenções estrangeiras, particularmente o Pentágono, a CIA e o Departamento de Estado, alertaram que qualquer ação direta além da fronteira traria consequências desestabilizadoras. Oficiais militares compararam em particular o desafio a combater uma sombra embutida na população, ecoando as complexidades vistas em conflitos assimétricos anteriores. Ao contrário das organizações extremistas que operam a partir de esconderijos remotos, a influência dos cartéis no México está profundamente entrelaçada nas economias locais, complicando qualquer ataque militar. A proteção civil, a identificação de alvos legítimos e a estabilização a longo prazo exigiriam uma coordenação extraordinária para evitar danos generalizados, riscos que as autoridades enfatizaram repetidamente a portas fechadas. Enquanto isso, fontes na Cidade do México relataram que o governo Sheinbaum havia ordenado níveis elevados de prontidão em várias zonas militares do norte. Unidades blindadas e batalhões de resposta rápida foram posicionados perto de pontos de passagem importantes, não em preparação para um confronto com os Estados Unidos, mas para demonstrar que o México considerava as violações de soberania como algo inegociável. A mensagem era clara: mesmo uma resistência simbólica teria um peso político poderoso no país, e os líderes mexicanos não podiam se dar ao luxo de parecer passivos diante de uma potencial atividade militar estrangeira. Essa demonstração de determinação coincidiu com uma onda de mobilização pública. Jornais como El Universal e Milênio cobriram grandes manifestações na Praça Zócalo, na Cidade do México, onde dezenas de milhares protestaram contra qualquer forma de intervenção externa. Muitos cidadãos descreveram o momento como um teste à dignidade nacional. E comentadores alertaram que mesmo uma operação em pequena escala dos Sicamaiuiais provocaria uma ampla reação em todo o país. Ao mesmo tempo, analistas observaram que a posição do México foi fortalecida por uma rara unidade bipartidária. O Congresso mexicano aprovou uma resolução unânime denunciando qualquer ação unilateral por parte de Washington.
Até mesmo os partidos da oposição, frequentemente críticos do governo, alinharam-se firmemente à posição do presidente. Analistas políticos observaram que tal unidade não era vista há anos, ilustrando como a pressão externa pode transformar rapidamente divisões internas em coesão nacional. Do outro lado da fronteira, o ambiente político americano movia-se na direção oposta. Famílias afetadas por tragédias relacionadas com narcóticos pressionaram a Casa Branca a cumprir as promessas de campanha de ação decisiva. Editoriais em vários veículos conservadores argumentaram que um ataque limitado e de alta precisão contra instalações-chave do cartel poderia degradar as operações criminosas sem desencadear um conflito prolongado. Alguns estrategistas lançaram a ideia de uma única operação simbólica, visando um grande laboratório do cartel com o objetivo de sinalizar a determinação americana, evitando uma escalada em grande escala. Mas essa perspectiva colidia fortemente com as advertências de diplomatas de carreira. Funcionários do Departamento de Estado enfatizaram que qualquer violação percebida da soberania mexicana prejudicaria gravemente a parceria estratégica mais ampla entre as duas nações. O México é um dos parceiros comerciais mais importantes dos Estados Unidos e ambas as economias dependem de cadeias de abastecimento fortemente interligadas. As perturbações teriam repercussões muito além das preocupações de segurança, afetando indústrias que vão da fabricação de automóveis à agricultura. Enquanto a Casa Branca debatia os seus próximos passos, os próprios cartéis responderam com demonstrações de força. A Reuters e a DW destacaram incidentes em que grupos ligados ao cartel de Sinaloa ergueram bloqueios de estradas em vários estados, enquanto facções associadas ao cartel Jalisco Nova Geração divulgaram vídeos mostrando unidades fortemente armadas e caminhões blindados. Essas ações foram interpretadas por analistas não como ameaças diretas aos Estados Unidos, mas como sinais para o México. Qualquer desestabilização causada por intervenção estrangeira poderia rapidamente desencadear um conflito interno. Este triângulo emergente, a pressão de Washington, a resistência do México e os contrassinais dos cartéis, criou uma combinação volátil. Mesmo um pequeno erro de cálculo, alertaram os analistas, poderia desencadear uma reação em cadeia muito além das intenções de qualquer um dos governos. Com o aumento das tensões e o tempo político a esgotar-se em ambos os lados da fronteira, surgiu uma questão que nenhuma das nações podia ignorar. Este impasse forçaria ambos os países a um compromisso relutante, ou o hemisfério estava a caminhar para um confronto sem precedentes que nenhuma das partes poderia controlar totalmente. À medida que a crise se agravava, a situação no México deu uma reviravolta inesperada. Especialistas em segurança, entrevistados por veículos como a BBC News e a DW, alertaram que qualquer ação militar externa, mesmo que limitada, colidiria com uma realidade social complexa, que não poderia ser resolvida apenas com o uso da força. Ao contrário das células extremistas que operam à margem da sociedade, os cartéis mais poderosos do México estão profundamente enraizados nas comunidades locais, empregando milhares de pessoas e influenciando as economias regionais. Em certas áreas rurais, as suas redes econômicas funcionam quase como sistemas paralelos de governação. Esta integração, salientaram os analistas, significa que distinguir os operacionais dos cartéis dos civis comuns seria extremamente difícil, aumentando o potencial de consequências indesejadas se forças estrangeiras operassem no terreno. O Pentágono, ciente deste desafio, reforçou discretamente as suas avaliações internas. De acordo com funcionários da defesa dos EUA, citados nos principais meios de comunicação americanos, os planeadores tinham revisto os piores cenários e comparações históricas. Alguns oficiais superiores teriam feito referência aos estágios iniciais de conflitos em que potências externas subestimaram a dinâmica local, alertando que qualquer intervenção direta do Zenal e Wariaio corria o risco
de desencadear crises humanitárias, reações políticas adversas e instabilidade prolongada. Embora a Casa Branca insistisse que nenhuma decisão final havia sido tomada, a própria existência dessas revisões de contingência aumentou a preocupação entre aliados e críticos do governo. Em todo o México, os militares começaram a tomar medidas visíveis para sinalizar que estavam prontos sem agravar a situação. Unidades equipadas com veículos blindados e equipamentos de vigilância foram destacadas ao longo de regiões fronteiriças estratégicas. Publicamente, as autoridades mexicanas enquadraram essas medidas como preparação defensiva e não como mobilização para confronto. Mas, para observadores familiarizados com a postura militar do México, a mensagem era inequívoca: o governo estava a preparar-se para todos os cenários possíveis, incluindo o improvável, mas não impossível evento de uma ação estrangeira não autorizada. Em entrevistas à mídia local, comandantes mexicanos aposentados enfatizaram que qualquer incursão, mesmo aquela realizada com tecnologia precisa como drones, seria interpretada como uma violação da soberania. Eles observaram que resistir a tal ação, mesmo que simbolicamente, era essencial para a credibilidade da nação. Não se trata de equilíbrio militar, disse um ex-general ao El Financiero. Trata-se de dignidade nacional e obrigação constitucional. Em Washington, esses desenvolvimentos alimentaram um debate cada vez mais tenso. Os conselheiros de Trump apontaram a crescente sofisticação dos arsenais dos cartéis como justificativa para medidas mais agressivas. Analistas destacaram vídeos que circulavam online, nos quais facções de cartéis exibiam caminhões blindados, armamento pesado e até sistemas de foguetes improvisados. Essas exibições, embora não fossem novas, estavam a ser interpretadas de forma diferente, agora como sinais de que a cooperação tradicional entre as forças da lei havia chegado ao seu limite. Mas os responsáveis pela inteligência pediram cautela. De acordo com avaliações divulgadas por vários meios de comunicação dos UARA, agências como a CIA argumentaram que operações secretas, pressão econômica direcionada e maior partilha de inteligência seriam muito mais seguras e sustentáveis do que uma ação militar aberta. Eles enfatizaram que o México continua a ser um parceiro crucial em áreas que vão desde a gestão da migração até o comércio regional. Uma ruptura diplomática, alertaram, poderia desestabilizar ambos os lados da fronteira. Enquanto isso, a pressão pública nos Estados Unidos continuava a se intensificar. As comunidades afetadas por tragédias relacionadas com narcóticos exigiram ações decisivas, reforçando as vozes políticas que clamavam por uma postura mais firme. Os editoriais da mídia americana refletiam um cenário dividido. Alguns pediam uma abordagem moderada, outros instavam o governo a demonstrar determinação. Nesse ambiente acalorado, a Casa Branca enfrentava uma janela cada vez mais estreita para escolher um caminho que equilibrasse as expectativas internas com as consequências geopolíticas. Em meio a essa turbulência, as próprias organizações criminosas intensificaram suas mensagens. Relatórios destacaram incidentes em que grupos de cartéis bloquearam estradas, exibiram grandes comboios de veículos e divulgaram vídeos de propaganda mostrando a sua força. Analistas interpretaram essas ações não como ameaças diretas contra os Estados Unidos, mas como avisos ao governo mexicano. Qualquer perturbação causada por interferência estrangeira poderia desencadear um conflito interno com resultados imprevisíveis. Essa tensão tripla, a urgência política de Washington, a resistência soberana do México e os esforços dos cartéis para sinalizar o seu domínio, aprofundou a incerteza. O hemisfério encontrava-se agora equilibrado numa corda bamba, afiada por décadas de história complexa. E à medida que os alertas de inteligência se acumulavam em ambos os lados da fronteira, uma questão assustadora ganhava cada vez mais importância: a região estaria a entrar numa fase em que um erro de julgamento, um mal-entendido, ou mesmo um encontro acidental poderia desencadear uma crise que nenhuma das nações pretendia, mas que ambas seriam forçadas a enfrentar.
Embora ambos os governos insistissem publicamente que estavam empenhados em evitar uma escalada em privado, o ambiente tornava-se cada vez mais frágil. Analistas da Reuters e da DW relataram que uma facção crescente em Washington acreditava que uma opção de ataque limitado poderia alcançar objetivos políticos sem provocar uma ruptura diplomática total. O conceito, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões internas, centrava-se num único ataque de precisão contra um grande laboratório ou local de armas do cartel, realizado por drones operando a partir do território dos Itaiwa. Os defensores argumentavam que tal operação demonstraria a determinação americana minimizando os riscos. Mas as repercussões diplomáticas de mesmo uma pequena operação foram amplamente debatidas. O México deixou claro que qualquer ação militar estrangeira, independentemente da escala, seria tratada como uma incursão. A presidente Claudia Sheinbaum reiterou que o México não permitiria que forças externas realizassem ataques unilaterais. Analistas de segurança no México alertaram que, se ocorresse um ataque estrangeiro, o governo seria pressionado a responder com força, mesmo que apenas para manter a legitimidade interna. Uma retaliação simbólica, como mobilizar mais forças ao longo da fronteira ou suspender acordos de cooperação, foi considerada quase inevitável. Enquanto isso, nos bastidores, autoridades de defesa dos Eotoe continuavam avaliando a viabilidade operacional. Os planeadores avaliaram os desafios de realizar ataques em áreas urbanas densas ou terrenos acidentados, onde as redes de cartéis costumam operar. Precisão não é o mesmo que certeza, disse um alto funcionário a um veículo de comunicação americano. A proximidade de civis, a confiabilidade flutuante das informações de inteligência e a mobilidade dos cartéis significavam que mesmo operações cirúrgicas apresentavam riscos. E se um ataque afetasse inadvertidamente civis, a relação bilateral já tensa poderia entrar em queda livre. Do lado mexicano, os decisores políticos e os líderes militares trabalharam para equilibrar a dissuasão com a cautela. Os sistemas de partilha de informações foram ampliados, a vigilância das fronteiras foi intensificada e unidades especiais foram colocadas em estado de alerta. Mas essas medidas foram concebidas para evitar a escalada, não para aumentá-la. A prioridade do México permaneceu clara: manter a soberania, defender a Constituição e evitar uma crise que pudesse desestabilizar o panorama de segurança interna do país. As realidades socioeconômicas complicaram ainda mais a situação. Analistas apontaram que milhões de pessoas em certas regiões dependem direta ou indiretamente de economias moldadas pela presença dos cartéis. Interrupções repentinas poderiam desestabilizar os frágeis mercados de trabalho locais, aumentar o deslocamento e, inadvertidamente, fortalecer os mesmos grupos que ambos os países estavam a tentar enfraquecer. Essa dinâmica ressaltou porque o México insistia que as soluções deveriam ser de longo prazo, institucionais e lideradas nacionalmente em vez de impostas externamente. Em meio às manobras políticas, um desenvolvimento marcante chamou a atenção. Canais diplomáticos relataram que facções do cartel haviam começado a reposicionar pessoal e ativos, antecipando a possibilidade de pressão transfronteiriça. Analistas de inteligência observaram padrões de movimento incomuns, comboios viajando à noite, equipamentos realocados para regiões remotas e canais de comunicação mudando para plataformas criptografadas. Essas medidas não foram vistas como preparativos para um confronto com os Estados Unidos, mas sim como tentativas de isolar as operações de qualquer interrupção repentina. O discurso público em ambos os países tornou-se cada vez mais polarizado. Nos Estados Unidos, comentadores debateram se uma ação mais forte acabaria por conter a crise do fentanil ou criaria mais instabilidade. No México, os jornais alertaram que mesmo um ataque limitado dos IS poderia unir os grupos criminosos em resistência, intensificando a violência interna.
A incerteza em torno dos resultados potenciais alimentou a ansiedade em ambos os lados da fronteira. Enquanto isso, os canais diplomáticos paralelos lutavam para manter a comunicação aberta. De acordo com fontes familiarizadas com as negociações, os negociadores tentaram elaborar um compromisso centrado na expansão da colaboração de inteligência e no reforço da fiscalização conjunta da fronteira. Mas a desconfiança persistia. Washington duvidava da capacidade do México de desmantelar as redes dos cartéis com rapidez suficiente, enquanto o México temia que quaisquer concessões incentivassem mais pressão no futuro. A diferença entre as expectativas continuava grande. À medida que a crise se prolongava, os parceiros regionais manifestavam discretamente a sua preocupação. Os países da América Central e da América do Sul alertaram que a instabilidade entre o México e os Estados Unidos poderia perturbar o comércio, os fluxos migratórios e a coordenação da segurança regional. Até mesmo o Canadá teria acompanhado de perto os desenvolvimentos, ciente de que qualquer perturbação nas cadeias de abastecimento norte-americanas afetaria a sua própria economia. No final do mês, ambas as capitais compreenderam que a janela para uma resolução pacífica estava a fechar-se. As pressões internas, os calendários políticos e a crescente indignação pública estavam a acelerar o prazo. Cada dia que passava sem uma solução aumentava a probabilidade de um passo em falso. E assim, o hemisfério viu-se a observar a fronteira com crescente inquietação, à espera do próximo anúncio da próxima declaração ou do próximo acontecimento inesperado. Porque, por baixo da linguagem diplomática e das mensagens políticas, permanecia uma única questão: o próximo passo seria diplomático ou militar? E quem o daria primeiro? À medida que a pressão política se intensificava, o debate interno em Washington entrou na sua fase mais volátil até então. Fontes citadas pelos principais meios de comunicação dos White House descreveram a Casa Branca como profundamente dividida, com alguns conselheiros a instarem o presidente Trump a prosseguir com uma demonstração limitada de força, enquanto outros insistiam que a diplomacia deveria ter mais tempo. Em reuniões à porta fechada, altos funcionários de segurança nacional teriam apresentado cenários atualizados, examinando como o México poderia responder a diferentes ações do Titama-Utenua. Essas reuniões destacaram uma verdade complicada: mesmo um ataque altamente controlado e com um único alvo poderia produzir consequências indesejadas muito além do que os estrategistas políticos inicialmente imaginavam. Os planejadores militares enfatizaram que a geografia das operações dos cartéis adicionava camadas imprevisíveis à equação. Muitos alvos de alto valor estavam localizados em regiões densamente povoadas ou escondidos em zonas agrícolas que proporcionavam cobertura natural. Outros operavam em terrenos montanhosos, onde a visibilidade dos drones era limitada e os movimentos podiam ser facilmente ocultados. Não há nenhuma opção de ataque segura, disse um funcionário à imprensa anonimamente. Existem apenas opções menos arriscadas. Essa avaliação reforçou a cautela expressa pelo Pentágono e pela comunidade de inteligência, que continuaram a instar a Casa Branca a evitar ações unilaterais. Enquanto isso, o México procurou fortalecer a sua posição interna e internacional. O governo da presidente Sheinbaum abriu novos canais de comunicação com parceiros regionais, incluindo governos da América Central e da América do Sul, enfatizando a importância de respeitar a soberania nacional e a estabilidade regional. Diplomatas destacaram que a cooperação, e não o conflito, era essencial para combater o crime transnacional. Esses esforços foram concebidos não apenas para angariar apoio no exterior, mas também para demonstrar a Washington que o México não estava isolado. Dentro do México, a resposta pública continuou a intensificar-se. O sentimento nacionalista, anteriormente dividido entre linhas partidárias, cristalizou-se numa mensagem unificada: a ação militar estrangeira não seria tolerada.
Os jornais noticiaram que universidades, grupos cívicos e associações profissionais emitiram declarações condenando qualquer potencial intervenção dos IPNA. Reuniões em massa nas principais cidades tornaram-se eventos semanais, com os cidadãos a apelarem a uma frente nacional para proteger os direitos constitucionais e a integridade territorial. Ao mesmo tempo, analistas de segurança mexicanos levantaram preocupações sobre as vulnerabilidades internas. Se as tensões aumentassem ainda mais, os cartéis poderiam explorar a incerteza para expandir a sua influência, recrutar novos membros ou desestabilizar regiões onde a presença do governo era limitada. Os analistas alertaram que qualquer interrupção nas operações do Estado, mesmo que breve, poderia abrir uma brecha para que grupos criminosos fortalecessem o seu domínio em áreas disputadas. Esse receio reforçou a pressão urgente do México por uma solução diplomática. Nos Estados Unidos, a dinâmica política era igualmente intensa. A crise dos opiáceos continuava a ser uma profunda preocupação nacional e as comunidades devastadas pelo tráfico de narcóticos exigiam medidas. Membros do Congresso de Estados fortemente afetados pressionaram o governo a tomar medidas decisivas, argumentando que anos de cooperação tradicional não tinham conseguido impedir o fluxo de drogas. Outros, porém, alertaram que desestabilizar a relação com o México prejudicaria interesses nacionais mais amplos, incluindo a segurança das fronteiras, a estabilidade econômica e a liderança regional. Em meio a essas pressões, as agências de inteligência detectaram sinais de que facções do cartel estavam a preparar-se para várias contingências. Relatórios indicavam que certos grupos haviam dispersado células de liderança, realocado ativos financeiros e reforçado protocolos de segurança. No entanto, analistas enfatizaram que essas medidas não significavam necessariamente que os cartéis estavam a preparar-se para um confronto com os Estados Unidos. Em vez disso, eles estavam a se preparar para a instabilidade interna, antecipando que qualquer ataque estrangeiro, mesmo que limitado, poderia desencadear turbulências domésticas e lutas pelo poder dentro de suas próprias fileiras. Diplomatas familiarizados com as negociações em curso relataram que ambos os países estavam a explorar estruturas para uma colaboração reforçada, incluindo centros de fusão de inteligência expandidos e operações fronteiriças coordenadas. Mas o impasse central permaneceu inalterado. Washington queria flexibilidade operacional para uma ação rápida contra alvos de alto valor, enquanto o México insistia que todas as atividades, por mais urgentes que fossem, deveriam permanecer sob a autoridade total do México. A diferença entre estas posições não era apenas uma discordância jurídica, refletia questões mais profundas sobre confiança, história e identidade nacional. À medida que os dias passavam sem um avanço, os observadores alertaram que a crise corria o risco de entrar numa fase perigosa de impaciência estratégica. Os prazos políticos em ambas as capitais estavam a acelerar, enquanto as exigências públicas se tornavam mais veementes. Nesse ambiente mesmo, um incidente menor, uma interpretação errada de informações de inteligência, um conflito na fronteira ou uma ação inesperada do cartel poderia escalar rapidamente. E com ambas as nações mantendo-se rígidas nas suas posições, o próximo desenvolvimento tinha o potencial de aliviar as tensões ou levar a situação ao limite. O mundo agora observava atentamente, porque a questão iminente que nenhum dos lados podia evitar estava a tornar-se impossível de ignorar. Por quanto tempo esse equilíbrio delicado poderia se manter antes que os acontecimentos forçassem uma virada decisiva? À medida que o impasse se estendia para os seus últimos dias de manobras diplomáticas, tanto Washington como a Cidade do México compreenderam que qualquer erro de cálculo poderia transformar uma disputa tensa numa crise geracional. A portas fechadas dos gabinetes governamentais, os negociadores tentaram mais uma vez colmatar o fosso cada vez maior. Relatórios de agências de notícias conceituadas, como a Reuters e a BBC,
referiram que propostas alternativas circulavam entre as duas capitais, cada uma procurando resolver a ameaça imediata à segurança sem violar os princípios nacionais fundamentais. Uma das propostas em discussão envolvia uma estrutura ampliada de partilha de informações, concedendo às agências americanas maior acesso aos dados de vigilância mexicanos, ao mesmo tempo que permitia ao México manter autoridade exclusiva sobre todas as operações militares e policiais em seu território. Outra opção centrava-se numa força-tarefa regional conjunta a operar estritamente ao longo da fronteira, utilizando tecnologia avançada para rastrear redes criminosas sem cruzar fronteiras territoriais. Estas ideias refletiam o reconhecimento comum de que ambas as nações tinham interesse em combater o crime transnacional, mas alcançar este objetivo sem comprometer a soberania continuava a ser o principal desafio. Em Washington, a pressão política atingiu o seu auge. As audiências no Congresso amplificaram as exigências das famílias afetadas por tragédias relacionadas com o narcotráfico, enquanto vários legisladores pressionavam a administração a tomar medidas ousadas. No entanto, reuniões confidenciais continuavam a destacar os riscos. Autoridades alertaram que mesmo um ataque cuidadosamente calibrado do Secuma Recitazira dentro do México poderia desencadear uma reação diplomática, alimentar o sentimento anti-americano e comprometer parcerias cruciais em matéria de migração, comércio e segurança energética. Como descreveu um alto funcionário, os Estados Unidos estavam equilibrando-se na corda bamba entre uma ação decisiva e um excesso estratégico. O México também enfrentava as suas próprias pressões. A presidente Sheinbaum precisava demonstrar firmeza sem fechar as portas à cooperação. O seu governo intensificou os esforços de segurança interna, lançando novas campanhas contra as estruturas financeiras dos cartéis e aumentando a presença federal em regiões vulneráveis. Essas ações tinham como objetivo mostrar a Washington e aos cidadãos mexicanos que o governo estava a levar a crise a sério. No entanto, analistas alertaram que o cenário interno do México continuava delicado, com grupos criminosos capazes de explorar qualquer mudança política significativa. Entretanto, relatórios de inteligência sugeriam que as organizações dos cartéis continuavam a ajustar as suas operações. Alguns grupos reduziram movimentos de alto perfil, enquanto outros dispersaram os seus ativos em unidades menores e mais difíceis de rastrear. Estas mudanças táticas sublinharam uma realidade fundamental repetidamente destacada por especialistas em defesa. Os cartéis eram altamente adaptáveis e qualquer choque externo militar político ou econômico poderia desencadear uma reação em cadeia imprevisível. Esta complexidade reforçou as preocupações entre os decisores políticos de que uma ação ousada e unilateral poderia produzir consequências muito além do seu âmbito pretendido. Observadores internacionais também começaram a manifestar preocupação. Os governos regionais observaram que um rompimento nas relações entre os EUAMA e o México teria repercussões em todo o hemisfério, abalando cadeias de abastecimento, gestão de fronteiras e programas de segurança cooperativa. Até mesmo parceiros europeus e asiáticos monitoravam discretamente os desenvolvimentos, cientes de que a instabilidade na América do Norte poderia influenciar os mercados globais. A situação antes vista como uma disputa bilateral estava gradualmente se tornando uma preocupação geopolítica com implicações mundiais. No final da semana, as atenções voltaram-se para a Casa Branca, onde se esperava que o presidente Trump anunciasse um curso de ação definitivo. As especulações intensificaram-se. A administração escolheria um compromisso diplomático calibrado que não satisfaria totalmente nenhum dos lados, mas evitaria uma catástrofe. Autorizaria um ataque simbólico destinado a enviar uma mensagem sem agravar ainda mais a situação, ou recuaria completamente, reconhecendo que os riscos superavam os potenciais benefícios. O México preparou-se para cada cenário. As unidades fronteiriças permaneceram em alerta máximo,
As agências federais reforçaram a coordenação e os canais diplomáticos permaneceram abertos 24 horas por dia. Na Cidade do México, os cidadãos reuniram-se mais uma vez em praças públicas à espera de notícias que poderiam alterar o futuro do país. Em Washington, as câmaras reuniram-se do lado de fora dos edifícios governamentais, antecipando uma declaração que definiria o próximo capítulo das relações bilaterais. Ambas as nações chegaram a um ponto em que todas as opções traziam consequências. Mas o mundo não teria que esperar muito mais. Uma decisão há muito adiada, intensamente debatida e repleta de implicações estava a caminho. E como os analistas observaram repetidamente nas últimas horas do impasse, a questão central permanecia sem resposta. A próxima manchete anunciaria um avanço diplomático, ou o primeiro passo para um confronto que nenhuma das nações queria, mas para o qual ambas passaram semanas se preparando. Os acontecimentos entre os Estados Unidos e o México expuseram uma verdade inegável: à segurança regional, a soberania e a diplomacia continuam profundamente interligadas. Esta crise mostrou como a cooperação de longa data pode ser rapidamente posta à prova e como o equilíbrio se torna delicado quando as prioridades nacionais colidem com as pressões internacionais. Enquanto ambos os governos navegam por estas tensões históricas, um facto se destaca claramente: qualquer decisão tomada nos próximos dias moldará não apenas as relações bilaterais, mas também a estabilidade mais ampla de toda a região. Para os espectadores que acompanham esta história, as próximas atualizações serão críticas. Calendários políticos, expectativas públicas e condições de segurança em evolução significam que a situação pode mudar rapidamente, e as consequências de cada movimento se estendem muito além da fronteira. Quer os líderes optem pela negociação, pela contenção estratégica ou por medidas mais enérgicas, o resultado influenciará as parcerias diplomáticas, os laços econômicos e o futuro da cooperação regional em matéria de segurança. Se tem acompanhado de perto, sabe como esta história se intensificou rapidamente e está longe de terminar. Novas avaliações de inteligência, declarações diplomáticas e posturas militares podem surgir a qualquer momento. É por isso que manter-se informado é essencial, não apenas para compreender as decisões que estão por vir, mas também para entender as implicações mais amplas para a América do Norte e a comunidade internacional. Então, aqui está a pergunta. Para si, acredita que a diplomacia prevalecerá ou que a região está caminhando para um confronto que nenhuma das partes pode controlar totalmente? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua perspectiva ajuda a ampliar a conversa e aprofundar a nossa compreensão deste momento complexo. Se achou esta análise útil e deseja acompanhar todos os desenvolvimentos com clareza e urgência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continuaremos a fornecer uma cobertura detalhada e confiável à medida que a situação evoluir. Obrigado por assistir e se manter envolvido com uma das histórias mais importantes que se desenrolam atualmente.